Viajar pelo rio Amazonas é uma experiência fantástica. Em sua volta, ainda se pode ver uma natureza intocável. Este foi o ambiente que o casal norte-americano encontrou ao chegar aqui no Brasil, na região do Amazonas, para atender e servir as comunidades ribeirinhas. Quando Léo e Jesse Hallowell deixaram os amigos, familiares e o conforto do lar, encontraram aqui, às margens do rio Amazonas, muita doença, pobreza, superstição e um rio cheio de desafios, crocodilos, cobras e peixes até maiores que os seres humanos. Mas com o amor de Jesus e a dedicação aos ribeirinhos necessitados, o casal trabalhou por 30 anos. Estima-se que mais de 250 mil pessoas foram atendidas por esse ministério. Foi então que Léo projetou e construiu um barco em 1931. Nomeou de Luzeiro. Olá, seja bem-vindo às missões. Vou contar para vocês quais serão os incentivos a serem trabalhados nesse trimestre. Nossas ofertas estarão beneficiando a divisão sul-americana, sendo os países Uruguai, Paraguai e Brasil com os seguintes projetos. O Uruguai é um país localizado na parte sudeste da América do Sul. É a casa de cerca de 3,5 milhões de pessoas. Sua capital é Montevidéu. Conta com aproximadamente 6 mil adventistas. O evangelho lá é difícil, pois a sua maioria da população é ateu. E apesar de possuírem em seu território muitos voluntários, as dificuldades são grandes. Suas comidas principais típicas é o guiso, que é um ensopado de verduras, as empanadas, que é um pastel que pode ser frito ou assado, e os chivitos, que são os hambúrgueres. A famosa parrilha ou churrasco, e sua roupa típica é chamada de paisana. Para o momento das ofertas, temos duas sugestões nas cores do país: a cestinha ou a sacolinha.
O incentivo de ofertas, nós teremos um mapa com as bandeirinhas. Quando as crianças alcançarem o alvo, a gente coloca a bandeirinha lá. Para lembranças do 13º, nós damos a sugestão. A Escola Cristã de Férias em 2016 terá o tema Castelos e Coroas. O objetivo é levar as crianças a uma aventura com requintes de realeza, revelando assim o caráter de Deus, o grande Rei do Universo. Para que tudo fique bem planejado e perfeito, é preciso que os líderes preparem salas temáticas para desenvolverem as atividades. Para as atividades de abertura e encerramento, o salão central será a Corte do Rei. Neste local, todos os dias deve acontecer a cerimônia das bandeiras com o voto. É na Corte do Rei que acontece o ponto alto, através da música de versos bíblicos para memorização. Outro ponto marcante é a dramatização com as lições diárias para o fechamento do programa. As crianças ficarão surpresas em conhecer um pouco mais da realeza bíblica em seu cotidiano. No Salão das Crônicas acontece o momento da história bíblica. E quem não gosta de ouvir histórias ainda mais sendo reais e de castelo? No entanto, é necessário que tenha um líder responsável para coordenar. Cada dia será utilizado alguns itens para destacar os relatos da Bíblia. É importante que os personagens da história estejam caracterizados com roupas da época. Nesta estação, são servidos os lanches. Que delícia! É um salão com sabor especial, pois as crianças lembrarão de maneira agradável. O líder desta A adolescência é uma das fases que traz muitas mudanças. Ela pode trazer dúvidas, crises existenciais e até mesmo rebeldia. Por isso, a Igreja Adventista tem um departamento exclusivo para cuidar dessa classe e promete ajudar e ensinar os princípios bíblicos. Como eles precisam e devem estar entre amigos, o Departamento de Adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia deve oferecer a esses adolescentes um ambiente cristão e saudável. Quando eles chegarem à igreja, devem encontrar um ambiente de comunidade, uma escola sabatina bem preparada e um pequeno grupo em funcionamento. É preciso saber aproveitar as oportunidades para passar informações em relação à família, às normas da igreja e à sexualidade. Do contrário, serão influenciados pela sociedade enferma que nos rodeia. Amigo líder, é você quem vai... Olá, estamos nos encontrando mais uma vez e agora veremos juntos o nível 2 do curso de liderança do Ministério do Adolescente. A grande maioria de nós acredita que devemos colocar Deus em primeiro lugar, mas isso é muito bom. Dizemos que somos cristãos e como cristãos deveríamos ser exemplos de Cristo. Mas será que estamos buscando esse relacionamento com o Pai, assim como Jesus buscou? Jesus estava continuamente buscando a Deus. E nós? Estamos honrando o nome de cristãos que levamos? Por que a devoção pessoal está morrendo nas nossas vidas, então? Por que é que nós temos tempo para tudo, menos para Deus? Por que é que as nossas orações estão cada vez mais formais, menores ou mesmo inexistentes? Esse seminário busca ajudá-lo a preparar os seus alunos para ter um relacionamento mais profundo e significativo com o nosso Criador. E assim, se prepararem para uma eternidade ao lado dele. Bem-vindo ao seminário sobre o fortalecimento da devoção pessoal. As 5 áreas que podemos chamar de bases para um relacionamento saudável com Deus. Elas são a oração, a leitura da Bíblia, a adoração, a leitura do Espírito de profecia e a lição da escola sabatina. Vamos avaliar como cada um desses pilares pode ser usado para aprofundarmos a nossa amizade com o Pai. Quanto tempo você acha que aguentaria ficar sem comida? É isso mesmo, sem comer nada, nadinha. Bom, de acordo com alguns especialistas, se você parar de comer agora, em cerca de 3 dias mais ou menos, o seu corpo vai começar a usar as suas reservas de gordura.
Depois disso, ele vai começar a usar a proteína dos seus músculos e então você vai começar a perder a sua massa muscular. Depois de mais alguns dias, o seu corpo vai começar a consumir os seus nervos, causando assim danos irreparáveis. E sem água? Quanto tempo você acha que conseguiria viver sem água? Muito menos do que sem comida. Seu corpo precisa de água para poder funcionar. Alguns dias sem água e você já está correndo um sério perigo. Mas se você parar de respirar, esse teste você pode fazer agora. Vamos tentar. Prenda a sua respiração. E conte no seu relógio quanto tempo você consegue ficar assim. Poucos minutos, né? O oxigênio é vital para manter o funcionamento do corpo. Dizem que nós podemos ficar vários dias sem comer, poucos dias sem água e alguns minutos sem oxigênio. Mas quanto tempo será que nós podemos ficar sem orar, hein? Mensagens aos Jovens, página 249, diz que a oração é a respiração da alma. Da mesma forma que respirar mantém o nosso corpo vivo, a oração mantém vivo o nosso relacionamento com Deus. Mas quantos de nós passamos dias sem nem sequer levar uma prece àquele que deveria ser o nosso melhor amigo? Deixamos nossa amizade com Jesus morrer asfixiada. Sem a respiração da oração, da mesma forma que a falta de comida e a água, a falta de oração também causa danos imensos à nossa espiritualidade. Ao deixarmos de orar, começamos a perder o foco nas coisas do céu e nos tornamos mais egocêntricos. A nossa dependência de Deus começa a diminuir e a nossa autossuficiência começa a aumentar. Com o tempo, a saudade de Jesus diminui e aquilo que eu nunca faria antes para não machucar o meu Deus passa a ser até normal para mim. E aí começa o pecado contra o Espírito Santo, pois eu começo a pensar que talvez não precise mais dele. Mas o que você faz quando não tem vontade de orar? Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta então. O que você faz quando está com gripe, por exemplo, doente, e não tem vontade de comer? Você come ou não come? Pois é, você se esforça para se alimentar bem, pois sabe que necessita dos nutrientes daquele alimento, a fim de restaurar a sua saúde. Então, quer uma dica? Se não está com vontade de orar, é aí que você tem que orar mesmo. Alguns até me disseram, mas pastor, como é que eu vou orar se a minha mente divaga? Eu começo a orar e já estou pensando na morte da bezerra. Começo a orar e já começo a cochilar, a dormir. Aqui vão algumas dicas de como fazer a sua oração mais interessante. Escreva a sua oração. Porque quando você escreve a sua oração, é muito mais difícil de você divagar. Sabe, quando você escreve, você está realizando uma ação física. A sua mente está voltada para aquela ação de escrever. Você sente necessidade de fazer com que aquilo que você está fazendo, escrevendo, tenha sentido. Todo esse processo mental te ajuda a focar, se concentrar. Sabe, essa técnica me ajudou muito quando eu era adolescente. Eu tenho até hoje cadernos e mais cadernos de conversas longas e gostosas que eu tive com meu Deus. Você pode escrever no computador ou até mesmo no celular. Quer uma outra dica? Sinta-se confortável. Afinal de contas, a oração não é o abrir o coração a Deus como um amigo? E qual a melhor forma de conversar com um amigo, senão confortavelmente? Sabe, alguns amigos gostam de conversar enquanto caminham pelo parque. Outros têm os melhores bate-papos enquanto estão apreciando uma paisagem ou um pôr do sol. Claro que você não pode fazer isso todo dia, toda hora, depende do lugar em que você vive, mas aproveite os momentos e busque oportunidades de estar com Deus nos lugares que você gosta. Eu tenho até amigos que batem altos papos, boas conversas com Deus, inclusive até dão e recebem estudos bíblicos enquanto estão surfando, e por que não? Entre uma onda e outra. Eu mesmo tenho momentos maravilhosos de comunhão com meu Deus, quando em alguns dias de folga eu estou andando de caiaque, perto da natureza, por horas e horas, conversando com Ele. Encontre uma forma gostosa para que você possa conversar com seu Deus e aproveitar. Ore com um amigo. Assim como escrever te ajuda a organizar as ideias, orar com alguém também te ajuda. Pois, novamente, você é obrigado a focar naquilo que está fazendo. Afinal, tem alguém junto com você, ouvindo e participando daquela oração. Use a tecnologia ao seu favor. Crie um grupo no WhatsApp, por exemplo, apenas para oração, entre amigos de confiança. Afinal, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome,
ali eu estarei também. Mateus 18, 20. Ore a Deus audivelmente. Sabe, desde pequenininho eu ouvia dizerem que quando você ora em voz alta, o diabo escuta. Mas eu percebi que eu não me importo que ele escute algumas das minhas orações, não. Ao orar em voz alta, algumas vezes, eu consigo escutar os meus próprios pensamentos e sim. Olá! Uma das preocupações de nós, professores, é termos um local agradável para os nossos adolescentes. Criamos, então, uma sugestão de um ambiente simples e que poderá ser feito com a ajuda dos próprios adolescentes. Caixotes, tinta, tecido, cola e um pincel fazem parte desse projeto, o Espaço TIM. Essa é a proposta da classe. Uma biblioteca missionária, feita de caixotes de feira. E olha que os feirantes doam esses caixotes. Eles, pintados com uma tinta e revestidos com um tecido, ficarão muito bonitos. Bancos também feitos de caixotes, com almofadinhas para serem um assento. Um quadro negro que pode ser adaptado conforme o tamanho da sua sala e também conforme a sua realidade. Ele terá diferentes utilidades. Diferentes tipos de incentivos nós poderemos usar nesse quadro negro. Crie de algum tipo de placa, letreiro, algum enfeite de porta, algo que diga que ali é o espaço dos adolescentes. Que tal você investir nos futuros líderes? Não vamos falar em futuros líderes, mas em líderes do presente. Sugerimos uma programação feita com a ajuda deles e monitorada ou mentoreada por você. Você já pensou em ter um coordenador geral? Esse coordenador geral é o seu ajudante, aquele que chega cedo, aquele que arruma, aquele que motiva. E um coordenador missionário? Ele será responsável pelo trabalho missionário que será feito fora do horário da escola sabatina. Que tal o seu coordenador missionário ser responsável por um PG? E o coordenador de eventos? Esse é aquele um que você conhece, é aquele um que gosta dos jogos, que gosta de marcar uma pipoca, que gosta de se reunir, que gosta de ter atividades com seus amigos. Esse é o adolescente ideal para ser o coordenador de eventos. E o coordenador da música? É aquele que vai lhe ajudar selecionando o repertório, ele que faz a escala dos cantores. Quem sabe aí até ele cria um DVD, um CD aí para a sua classe, para vocês usarem no momento da escola sabatina. E o coordenador de informativo? Ele é o responsável pelo momento das ofertas e do informativo, trazendo ideias interessantes, curiosidades sobre o local para onde está indo as ofertas daquele sábado em específico. Temos também o coordenador da recepção. Ele é responsável por tudo que envolve a recepção. Faz a escala, recebe e entra em contato com as visitas que chegaram no sábado pela manhã. Na igreja, o Ministério da Recepção pode ajudar muito bem o coordenador da recepção dos adolescentes a terem uma recepção nota 10. E temos ainda o coordenador da oração. Ele é responsável por organizar grupos de oração, através de orações pessoais, mas também pode criar aí um caderninho de oração. Ele que vai ser responsável por coordenar os momentos de oração da classe e fora da classe. Gostaria de deixar claro que esses coordenadores, eles são os responsáveis, mas não precisam fazer tudo. Eles podem ter uma equipe que vai ajudá-los também. Eles delegam funções. Dessa forma, eu que sou o professor da classe, eu sou o mentor da classe, estou discipulando a nova geração. E essa nova geração já estará discipulando os seus amigos adolescentes.
quadro negro será de grande valia nesse trimestre, a começar pela presença no Tô Aqui. O Adole, ao chegar, coloca sua presença como se fosse numa pontuação de jogo. Uma sequência de presenças que, ao final, deve computar 13 sábados, ou 13 marcas, 13 riscos na lousa. Coordenador de música e sua equipe, eles deverão ser responsáveis por esse momento e agora terem aí um momento bem legal, bem gostoso, onde todos os adolescentes poderão participar. Voltamos à lousa. Na lousa haverá o meu espaço, local onde o Adole deve escrever o seu pedido. Ali também ele escreverá o seu agradecimento e também o seu testemunho. Ali é o momento. Aniversariantes, sugerimos a você que escolha um presente e esse presente seja dado a todos os adolescentes durante o ano, que você não mude o presente. Quais seriam esses presentes? O livro do ano, Os Ungidos, do Profetas e Reis. Caixa de conselhos, canecas, um cupcake, que pode ser natural, um bolo de faz de conta. O aniversário é uma ocasião muito importante. Não seria legal você esquecer do adolescente nessa data. Visitas. Como sugestão, nós temos uma árvore. E essa árvore, ela tem pássaros e chaveiro, como lembrança para as visitas. Como as ofertas desse trimestre ficarão aqui no Brasil, nós sugerimos aí alguns animais, pássaros da região amazônica. Aproveite para incentivar as vocações missionárias. Temos uma parte especial dedicada às missões nesse DVD. Dê uma olhadinha e veja as ideias. As lições abordarão a temática de reis e profetas. Sugerimos que você apresente que aqueles que andam com Deus estão próximos a Ele. Exalam um perfume diferente, são diferentes. A lição nos leva para mais perto de Deus. Então, que tal você oferecer a cada sábado um sabonetinho com motivo de coroa? E ao final do trimestre, você terá um presente para oferecer a ele. Uma caixinha com 13 sabonetes perfumados. Professor, siga o auxiliar da Escola Sabatina. Ele foi elaborado para você. Use-o. No estudo diário, o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes o mais eficaz. Tome o estudante um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus ali pôs para ele. E então, se demore nesse pensamento até que se torne seu também. Uma passagem estudada assim, até que sua significação seja clara, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum propósito definido em vista e sem nenhuma instrução positiva obtida. Isso está no livro Educação, na página 189. Que ferramentas são oferecidas para ensinar as histórias? Em cada lição do auxiliar, para professores, você encontrará uma caixa de texto intitulada Para Explorar, com uma lista de tópicos relacionados com a história da semana. Use esses recursos para criar um programa que seja relevante para o seu grupo. Comece o tempo da lição